Continuando, turma, então a gente tem os tipos de resistência, classificando quanto aeróbia e anaeróbia. A gente tem a resistência específica, a resistência de curta duração, a resistência de média duração e a resistência de longa duração, que é dividida em três. Resistência de longa duração 1, que é de 8 a 30 minutos, resistência de longa duração 2, de 30 a 90 minutos, e resistência de longa duração 3, mais de 90 minutos. Então, esse tipo de resistência quanto à duração do esforço, né, e a mobilização energética. Então, ali de 45 segundos a 2 minutos, a gente tem a predominância anaeróbia, né, anaeróbia lática, que tem a presença de lactato. De 2 a 8 minutos, que é a resistência de média duração, a gente tem uma crescente mobilização aeróbia já. E na resistência de longa duração, né, que é acima de 8 minutos, a gente tem a mobilização aeróbia de energia já. Esse quadro ele mostra aqui, né, um volume de estímulo, a mobilização de energia e a intensidade, né, do exercício em cada uma desses, do volume da mobilização de energia, como que é. Então ali, né, no início, a intensidade muito alta, né, mobilização de energia, né, maioria porcentagem aeróbia, e ela é de curta duração ali até 45 segundos. E no final, né, a intensidade é mais baixa, mais aeróbico e acima de 90 minutos ali. Esse gráfico ele mostra, né, a produção de energia e a porcentagem da via energética, né, utilizada, se é anaeróbia, se é aeróbia. O interessante dela é justamente a gente ver isso, que mesmo na predominância anaeróbia, né, que era aquele início, ele tem um pouquinho da parte aeróbia também. A via energética aeróbia também é utilizada. E acima também, né, de 90 minutos, a gente tem também a predominância aeróbia, mas tem também a via anaeróbia trabalhando também. As contribuições de fonte, né, e tem um quadro aí falando certinho, ali até 10 segundos ali a gente tem 90%, né, da produção de energia sendo feita na via anaeróbia lática e 10% aeróbia. Então isso corrobora essa explicação aí, né, que não quer dizer que no início como ela é predominante anaeróbia, ela não vai ter a via aeróbia utilizando. Ela tem sim, e tanto no final também, que a gente pode ver ali no 99%, né, e 1% ali, que a gente tem a via anaeróbia trabalhando no final do exercício ali também, acima de 90 minutos. Para se falar sobre resistências, as particularidades do tipo de esforço, o videodesporto que pretende investigar é um fator preponderante. Então, a gente tem a resistência nos esportes intermitentes. O que são esses esportes intermitentes? Né? Aqueles que têm, né, tiros, né, estímulos e freadas bruscas, paradas bruscas. Normalmente, esportes coletivos são esportes intermitentes. Então, capacidade para desenvolver esforços por períodos prolongados que permite sustentar o exercício com o mínimo de decréscimo do rendimento, resistindo à fadiga e possibilitando recuperar rapidamente após o período de exercício intenso. Então ele fala, quando a gente a gente trabalha a resistência, tem uma resistência melhor trabalhada, a gente consegue recuperar mais rápido após um período de exercício intenso. E a gente tem também um mínimo de decréscimo no rendimento, né? Porque ele está cansado já, mas ele consegue manter consegue manter o rendimento porque ele é treinado nessa resistência. Então a gente tem a resistência geral e específica, né? A resistência específica, capacidade de adaptação à estrutura da carga de uma atividade em situação de competição, atingindo um alto nível do rendimento na especialidade do desporto praticado. Então a gente não adianta eu estar no futebol, né, onde que o determinante ele vai ser membros inferiores e ficar treinando só membro superior. Então tem essa questão da especificidade do esporte. A resistência geral, que não está ligada diretamente à especificidade da modalidade, também ela é chamada de resistência básica, tá? Então ela tem que ser trabalhada porque a demora
da atividade, principalmente nesses esportes intermitentes, né? Eles duram tempo. O futebol, por exemplo, ele dura 90 minutos. Só que o determinante vão ser os tiros curtos ali que vão determinar o ganhador, né? Então, mas mesmo assim ele deve trabalhar a resistência geral, porque ele vai ter que ficar no campo mais tempo ali acima de 8 minutos. Então a gente tem o exemplo aqui do basquete, que a resistência geral é aeróbico por causa da duração de um jogo de basquete, e a resistência específica, a resistência de força e velocidade, que vai ser o determinante, né? Que vai ser onde que o atleta ele vai conseguir ter um desempenho melhor e determinar ali o resultado daquele esporte. Treinamento da resistência aeróbica. Possui importância substancial para todas as modalidades esportivas, pois forma a base funcional necessária para o aperfeiçoamento de diversos aspectos da preparação do desportista. Então, todos os esportes devem ser treinados a resistência aeróbica, tá? Independente. Normalmente era feito isso no início de uma periodização, né? Esse tipo de resistência é determinante para modalidades cíclicas em que o resultado depende da capacidade aeróbica do atleta. Primeiro, a gente vai pensar na maratona. Ele tem que ter uma resistência, ele tem que conseguir aguentar o tempo da maratona. Pois, né, os ganhadores aí, 2 horas e pouco, 2 horas e 1 minuto. Então, ele tem que ter essa resistência aeróbica. E em modalidades acíclicas, que é aquilo que eu falei, a duração do jogo, por exemplo, né, do basquete, do futebol, ele passa dos 8 minutos. Como a gente vai treinar a resistência aeróbica? Quais os métodos utilizados? O método contínuo, né, com a variação contínuo com variável, né, contínuo variável, e o contínuo de intensidade estável. Então a gente pode treinar os dois tipos ali, é a melhor forma de treinar essa resistência aeróbica. O método contínuo variável deve ser utilizado caso o objetivo seja aumentar as possibilidades de realização de trabalho acima do limiar anaeróbio. Lembrando que no método contínuo ele não tem um descanso entre séries, né? Ele vai ser contínuo, então por isso que não tem. Se ele for variável, a gente vai trabalhar em intensidades altas e baixas, mas sem o descanso. Treino da resistência anaeróbia. O sistema energético predominante para o treinamento da resistência anaeróbia é o sistema anaeróbio, que se divide em alático, né, que é ATP-CP, e o lático, que é o glicolítico. O objetivo do treinamento é proporcionar adaptações nessas vias metabólicas e, consequentemente, melhorar a capacidade de resistir à fadiga em situação de débito de oxigênio. Então, ele tem que treinar específico. Se ele tem um esporte que ele vai trabalhar nessas vias, ele tem que trabalhar específico nessas vias. Onde tem o determinante também essas vias, que é o futebol, o basquete, o caso dos esportes coletivos, eles têm que ser trabalhado também essa resistência anaeróbia. O treino de resistência anaeróbia alática. Para aumento da potência do sistema alático, deve-se utilizar estímulos de curta duração, alta intensidade e com pausas completas de recuperação. Então, qual que é o método mais utilizado, né? A gente utiliza o método intervalado, porque os estímulos devem durar de 6 a 10 segundos. E lembrando também que a gente pode utilizar o método de repetições para o treino, porque se a gente tem um método de repetição, ele tem uma pausa completa na recuperação e ele vai conseguir seguir os estímulos para conseguir ter o ganho na resistência anaeróbia lática. O treino de resistência anaeróbia lática, é preciso considerar que a potência máxima do mecanismo nessa via energética alcança valores máximos por volta de 20 a 40 segundos em intensidade máxima, podendo manter esse nível de 1 a 2 minutos. Então os métodos utilizados também é o método intervalado e repetições, que eles são métodos para esse trabalho de resistência anaeróbia lática. E sua escolha, lembrando, depende da especificidade da modalidade. Se eu quero trabalhar, né, com pausas completas, que eu tenho um tempo menor de estímulos, né, eu tenho que fazer o treino de repetições. Senão eu posso fazer o método intervalado para o treinamento. Bom, pessoal, assim a gente fecha o treino o ensino da capacidade motora resistência, lembrando que ela é uma capacidade motora condicional,
E elas são filogenéticas, então elas são treináveis. Se a gente consegue treinar, a gente vai conseguir melhorar o nosso atleta, o nosso aluno. Obrigado, pessoal. Boa noite e pronto para a próxima aula nesse mesmo local. Abraço.